11 palavras. Uma frase curta, dita por um homem de 94 anos que acumulou mais de R$ 1 trilhão em patrimônio pessoal ao longo de 6 décadas de mercado. E essa frase, que circulou essa semana nas mesas de operação de Nova York, Londres, e chegou silenciosamente ao pregão da B3. Pode ser o sinal mais importante que você vai receber em 2026. A pergunta é simples: você vai ignorar? Mas antes de te contar exatamente o que Buffett disse, e por que isso importa para o seu portfólio no Brasil, preciso te mostrar uma coisa que os analistas do BTG, do Itaú BBA e da XP ainda não colocaram no relatório da semana. Tem uma variável específica se movendo agora no mercado brasileiro. Não é a Selic, não é o dólar, não é o resultado do próximo leilão do Tesouro Direto. É algo que está acontecendo nos bastidores. E quando o mercado perceber, vai ser tarde demais para reagir. Fica até o final, porque o que vou te mostrar nos próximos 10 minutos pode mudar a forma como você pensa o seu portfólio pelo resto de 2026. Então, o que Buffett disse? As 11 palavras foram estas: Be fearful when others are greedy, and greedy when others are fearful. Você provavelmente já ouviu essa frase antes, mas o contexto em que ela foi repetida agora, deliberadamente, publicamente, é o que muda tudo. O S&P 500 acumula alta de 10% em 2026. A euforia está voltando ao mercado americano. Os índices de sentimento de varejo nos EUA estão nos níveis mais otimistas desde antes da crise de 2022. E Buffett está sentado em 334 bilhões de dólares em caixa dentro da Berkshire Hathaway, o maior nível de liquidez da história da empresa em 58 anos de existência. Ele não está comprando. Ele está esperando. Agora me diz, quando o maior investidor vivo do planeta para de comprar e começa a acumular caixa, o que você deveria estar fazendo? Aqui no Brasil, o Ibovespa está em torno dos 130 mil pontos. Um nível que, a última vez que testamos em ambiente de juros altos e deterioração fiscal relevante, foi em 2023. E o mercado corrigiu quase 15% nos meses seguintes antes de se recuperar. A Selic está em 13,25% ao ano. O Copom sinalizou cautela e o mercado de juros futuros já precifica manutenção em patamares elevados até pelo menos o segundo semestre de 2026. O Banco Central do Brasil, diferente do Fed nos EUA, não tem espaço político para errar agora. O governo federal enfrenta pressão constante sobre o marco fiscal. E qualquer deslize na meta de resultado primário pode jogar o dólar para R$ 6,20. R$ 6,50 em semanas. Esse é o campo de batalha. E o aviso de Buffett é exatamente o mapa que você precisa ler. Então, o que isso significa para quem investe na B3? Vamos por partes. Com Selic elevada e incerteza global, os bancos continuam sendo os grandes beneficiados. Itaú Unibanco, Itub 4 e Bradesco, BBDC 4, capturam spread bancário alto. Mas atenção, inadimplência subindo pode corroer margem.
O YouTube 4 está sendo monitorado por fundos institucionais como posição defensiva justamente por isso. Exportadoras também ganham. Com o dólar pressionado entre R$ 5,80 e R$ 6,00. Empresas como VALE3 capturaram receita em dólar enquanto o custo operacional é em real. A Vale hoje é uma das poucas blue chips brasileiras com valuation atrativo mesmo em cenário de desaceleração chinesa. E a China, que absorve 60% das exportações brasileiras de minério de ferro, está sinalizando estímulos fiscais para 2026. Isso é relevante para a VALE3. Construtoras e empresas de varejo alavancadas, com juros a 13,25%. O custo de dívida corrói margem e comprime múltiplos. MGLU3, por exemplo, segue em terreno perigoso. A Magalu tem dívida em níveis que exigem refinanciamento em ambiente de juros altos. E qualquer reprecificação negativa do risco Brasil pode agravar isso. FIS de papel versus tijolo. Os FIS indexados ao CDI e IPCA, como os de CRI e CRA, seguem bem posicionados. FIS de lajes corporativas e shoppings dependem do ciclo de crédito e consumo, que está pressionado. Os fundos multimercado brasileiros, Capitânia, Verde, Kinea, aumentaram posição em NTNB, Tesouro IPCA+, longa. Isso não é acidente. É hedge. Eles estão protegendo o portfólio de uma inflação que pode reacender. E de um governo que ainda não convenceu o mercado de que vai cumprir o arcabouço fiscal sem criatividade contábil. Luiz Barsi, o maior investidor pessoa física da B3, segue concentrado em empresas pagadoras de dividendos com histórico de lucro consistente. Exatamente a postura que Buffett defende. Não é coincidência. O Valor Econômico cobriu o aviso de Buffett. A Bloomberg BR cobriu. O Infomoney fez o clipping. O que ninguém está cobrindo adequadamente é isto: o risco de correlação. Quando o mercado americano corrige. E Buffett está sinalizando que acredita nessa possibilidade. O capital estrangeiro que está posicionado na B3 começa a sair. Não porque o Brasil ficou pior, mas porque o gringo precisa de liquidez lá fora e vende o que tem aqui. Em 2022, quando o Fed começou o ciclo de alta de juros agressivo nos EUA, o investidor estrangeiro retirou mais de 50 bilhões de reais da B3 em 3 meses. O Ibovespa caiu 20% no período. Mesmo com a Petrobras e a Vale tendo fundamentos sólidos. Isso é o risco que está subestimado agora. São a isso o risco político doméstico. O governo federal enfrenta uma equação difícil. Gastos crescentes. Pressão por isenção de IR para renda até R$ 5.000. E uma meta fiscal que o mercado ainda não acredita que será cumprida sem artifícios. Se o Banco Central perceber que o fiscal está deteriorando, o Copom não corta. Ou pior, sinaliza alta. E aí o mercado de ações vai sentir. Com dólar na faixa de R$ 5,80 a R$ 6,00. Historicamente o fluxo de capital de brasileiros para Bitcoin aumenta. É uma forma não convencional de dolarizar carteiras sem abrir conta no exterior. Em 2024,
nos meses em que o dólar passou de R$ 5,50. As corretoras de cripto brasileiras registraram aumento de 40% no volume de novos cadastros. Esse padrão está se repetindo. Se você tem convicção em cripto como proteção cambial, esse ambiente faz sentido, mas com dimensionamento consciente. Não é aposta, é hedge. Vou ser direto. Não vou te dizer o que comprar, mas vou te dar o framework de raciocínio que os profissionais usam. Aqui está a minha conclusão. E eu sei que vai dividir opiniões. O aviso de Buffett não é sobre o mercado americano. É um alerta universal sobre o comportamento humano em momentos de euforia. E o Brasil, que ainda carrega uma taxa de juros de 13,25%. Um déficit fiscal estrutural sem solução clara e uma dependência enorme do apetite de capital estrangeiro. Está mais vulnerável a uma corrida de saída do que a maioria dos analistas está admitindo publicamente. Se o mercado americano corrigir 15% nos próximos 6 meses, e os dados históricos mostram que isso é estatisticamente provável após períodos de euforia como o atual, o Ibovespa não vai ficar imune. Vai cair entre 12% e 20%. E os primeiros a sair serão os estrangeiros. A VALE3 vai sobreviver. O YouTube 4 vai sobreviver. Mas quem está alavancado, concentrado em small caps ou com portfólio sem nenhum ativo defensivo, vai sentir. Minha posição. O Banco Central não vai cortar a Selic antes de setembro de 2026. E não pelo motivo que a mídia repete de inflação pressionada. O motivo real é que o governo ainda não entregou credibilidade fiscal suficiente para o BC agir. E quando o mercado finalmente entender isso, as NTN-BS longas vão ser o ativo mais disputado da B3. Concorda? Ou acha que o BC surpreende e corta antes? Me conta nos comentários. Porque dependendo do que acontecer nas próximas semanas, a resposta vai definir a estratégia certa para o segundo semestre de 2026.